Coringão hoje, Hum. ele pega o líder do grupo C na Sul-Americana em Cali. Corinthians, 0 ponto. América de Cali, 3 pontos. Huracan, 3 pontos. Lembrando que na Sul-Americana, esse campeonato difícil mesmo. Nossa, é muito difícil, realmente. Não, Pipo, é difícil. Só se classifica o primeiro do grupo. É difícil para o Corinthians, né? É difícil, para o Corinthians é. Só se classifica o primeiro do grupo. Ontem a gente falou um pouquinho, o Corinthians viajou sem... Vou tirar esse negócio aqui, tá me irritando. Calma, como que faz para tirar isso? Já pus, já tirei, já pus, já tirei. Aqui. O Corinthians viajou sem 5 jogadores, sendo eles 4 titulares que estão machucados, mais o Igor Coronado, que estava titular na ausência do Garro. E o Corinthians precisa hoje decidir o que quer nesse campeonato. Os próximos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro são muito difíceis. O Palmeiras, depois fora de casa, depois Sport, Inter, Flamengo e tem mais um... Não, Sport, Inter, Flamengo e Inter são os próximos 5 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. No meio disso, tem sempre uma Sul-Americana e agora o Corinthians tem 5 jogos, sendo 3 fora de casa e 2 em casa para tentar alguma coisa. Com o time que vai a campo hoje, na minha opinião, Pipo, que deve ir a campo hoje, sem nenhum meia, o Corinthians não tem meia, então vai ter que ser, sabe-se lá como que o Corinthians vai jogar, sem o Memphis, sem o Igor Coronado, sem o Garro, sem o Anrileri e sem o Hugo Souza, que não viajaram. Ou ganha hoje, ou adeus Sul-Americana, certo, Pipo? Certo. Agora, eu acho, falando sério agora, esquece esse negócio de Sul-Americana. Eu, inclusive, eu gosto muito do futebol colombiano, acompanho e tal. Eu bati o olho rápido assim na tabela outro dia. Ontem. Falei, nossa, o América de Cali caiu. Outro dia era líder, hoje está só em quarto. Só que ele é o quarto colocado, 1 ponto atrás do líder. No final de semana, perdeu para o Once Caldas. E olha como o nosso América de Cali, aliás, trivice de Libertadores, lá na década de 90, trivice, inclusive consecutivo, não? Respeita o nosso timão, Marília. Ele poupou vários jogadores contra o Once Caldas no final de semana e perdeu por 3-0, resultado que, aliás, lhe custou a liderança do campeonato. Então deixou lá uma galera no banco, o goleiro, por exemplo, ficou no banco, o Carrascal, o Bombeia, o Quinteiros, né, que é a grande estrela do time, um cara de 2 Copas do Mundo, campeão de Libertadores pelo River Plate. Quinteiros, muito bom jogador, também ficou fora. O zagueiro Balanta também já foi zagueiro de Copa do Mundo, atuou na Alemanha, na Bélgica e tal. Tudo isso também para dizer que o nosso América de Cali é um time rodado, com jogadores de bom nível. Quer dizer, em condições normais, já não seria fácil o Corinthians ganhar em Cali. Da forma como o Corinthians se comporta contra times aqui da América do Sul, é quase, né, beira a utopia. Mas o Corinthians vai lá em Cali do jeito que está e vai acabar ganhando esse jogo. Então esquece, Corinthians, pelo amor de Deus, e esquece Sul-Americana. Vai se dedicar ao brasileiro, porque no brasileiro o Corinthians tem todas as chances de fazer um ótimo campeonato, porque hoje tem um bom time. Muito bem, eu concordo, mas acho que o que não dá para a dupla Ramon e Ramonzinho falarem é que essa foi uma decisão de princípio. Na outra semana, no domingo, 2 domingos atrás, no dia em que o Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, vencendo, empatando por 1-1, com um time bastante mudado, e aí consigo até entender, por conta da final do Campeonato Paulista, que havia acabado na quinta, e na sexta teve festa, tem jogador que não aguentava jogar no domingo. Naquele dia, a dupla Ramon e Ramonzinho tinha obrigação de falar para a torcida, via imprensa na coletiva, quais eram os objetivos do Corinthians na temporada. Porque o ano passado, e o retrasado, e o outro têm sido muito duros para o Corinthians durante o Campeonato Brasileiro, de muito sofrimento e de uma posição absolutamente vexatória, normalmente, na maior parte do campeonato. Não falaram depois do jogo contra o Bahia. Foram com o time titular contra o Huracan na quarta-feira seguinte. O que aconteceu? 2-0 com o Huracan em casa. Aí, depois da vitória sobre o Vasco, o Emiliano, que eu brinco,
Brinco não. Ele chama... É que o huracão era o Hurricane. Passou um furacão lá. Ele disse na coletiva que o Corinthians, perguntado, né, não de livre e espontânea vontade, mas perguntado, ele falou que o objetivo do Corinthians, a prioridade do Corinthians seria o Campeonato Brasileiro. Certíssimo. O objetivo do Corinthians é o Campeonato Brasileiro. Então, ele falou depois da vitória sobre o Vasco e depois da derrota, porém falou. Amanhã tem sorteio da Copa do Brasil, mas o Corinthians viajou com todo mundo para a Colômbia. Então, se o Corinthians vai fazer o que tem feito, inclusive, em todas as sul-americanas, com Luxemburgo, com qualquer um que passou esses tempos no Corinthians todos, aqui o ano passado com Antônio Oliveira, e o objetivo do Corinthians é disputar o campeonato honrosamente, mas não com o seu time titular, nem viaja. Porque sábado tem o Palmeiras fora de casa. Então, se o objetivo do Corinthians é o brasileiro, o objetivo do Corinthians é deixar os jogadores que estão jogando quarto, domingo, quarto e meio, treinando aqui em São Paulo. Não só os que não têm condição, que era o caso do Coronado, que teve uma lesão no ombro, numa falta não marcada pelo Daronco, e o Memphis, que tem uma contusão no tornozelo por uma falta não marcada pelo Daronco. Porque, por exemplo, o Yuri Alberto viajou e também está jogando com dor no ombro há muito tempo. Todo mundo lembra que eu, principalmente, no jogo de ida do campeonato, da final do estadual, ele machuca, ele cai estranho e machuca o ombro. E desde então ele está jogando com uma proteção e com uma precaução em relação às dores que ele sente no ombro. Acho que o Corinthians vai jogar com alguns titulares hoje por falta de opção, mas eu acho que era a hora, então, de colocar o time totalmente alternativo. Não para perder, não para desistir, né? Não é um WO, mas institucionalmente fala, bom, então o Corinthians vai disputar o Campeonato Brasileiro, não significa que vai ganhar, vai disputar o Campeonato Brasileiro, e a Copa Sul-Americana a gente não consegue, porque não tem dois times, realmente o Corinthians não tem condição de disputar dois títulos. Vou voltar a colocar aqui, olha lá, a classificação, porque lembrando que na Copa Sul-Americana só se classifica o primeiro. O segundo do grupo vai para um play-off com terceiros da Libertadores, e aí tem mais 2 jogos, o Corinthians que já tem 2 jogos a mais que todo mundo, o Corinthians e o Bahia, teria que fazer mais 2 jogos em julho para tentar uma vaga nas oitavas de final. Então, essa classificação mostra que se o Corinthians não vencer, o Corinthians perder para o América de Cali hoje, ficar 6 pontos do líder, acabou. Né? Mesmo em relação ao Huracan, que vai jogar em casa com o Racing, provavelmente vai vencer, o Corinthians fica numa situação muito diferente da Libertadores, que classificando 2 você consegue administrar, na Sul-Americana isso não ocorre, viu, Piperno? Então agora... Aí... Pode falar. Não, aí tá um negócio, quer dizer, veja, para que levar essa turma para Cali? Para que levar esse jogo? Você sabe, falando em Corinthians agora, não, agora eu tenho que fazer uma pausa aqui, porque eu achei um negócio engraçadíssimo. Eu estou olhando aqui o Instagram do Barcelona de Guayaquil, que foi lá que eu achei a homenagem ao Manga outro dia. E aí, tem uma foto aqui do dirigente do Barcelona de Guayaquil dando uma bandeja de prata ao Augusto Melo. Eu vou ter que te mandar isso aí, né? Porque ele deveria dar. Cadê o Marcelo que ganhou a sua gravata? Não apareceu aqui para agradecer. Devia dar a gravata do técnico que te eliminou o Corinthians. É um negócio meio pitoresco aqui, né? Mas tá aqui, ó. Augusto Melo e Antônio Alves. Manda foto, Perno. Ele tira sarro da minha habilidade digital, mas ele não manda foto aqui para eu mostrar, então não tenho como, porque eu não tenho também como. Manda foto. Eu vou te mandar agora, né, Guilherme? Antes do início do compromisso, muito obrigado, Corinthians. Está aqui escrito. Ele agradeceu o nosso timão. De nada. Nosso timão, ele é educado. E o nosso timão realmente fez um favor ao Barcelona de Guayaquil, sem dúvida nenhuma. Mas então, como o timão já fez um favor ao nosso Barcelona de Guayaquil, é óbvio que o Corinthians vai fazer um novo favor, ou pelo menos é muito provável que o Corinthians faça também um favor ao América de Cali. Então, para que levar essa turma lá? Quer dizer, será que o Corinthians falou, bom, estamos agora num momento de integração latino-americana e vamos levar, então, todo o nosso elenco para conhecer a exuberante Cali? Será que foi isso? Porque eu não consigo entender por que o Corinthians leva o seu time titular para lá. Gente, Corinthians, vou repetir pela milionésima vez, esqueça a Sul-Americana desse ano. O Corinthians não tem nada a ganhar com a Sul-Americana. Tem que se dedicar, na verdade, ao
Campeonato Brasileiro, ponto. Sabe, essa é a competição do Corinthians, que, diga-se de passagem, é uma competição infinitamente mais importante do que a Sul-Americana. E eu te mandei aí o post com o Augusto Melo e tal, né? Mas, então, assim, eu acho que é um erro de planejamento, um erro sério, e eu também tenho a certeza de que essa não é uma decisão exclusiva, não é uma decisão tomada exclusivamente pela comissão técnica do Corinthians. É algo, sim, institucional, passa pela direção, e aí eu acho que as responsabilidades têm que ser realmente muito, muito divididas, e a direção do clube tem que virar público e falar, olha, tá, a gente pediu para colocar o time titular porque a direção do clube acha que é importante disputar a Sul-Americana. Olha que rapidez, Piperno. Mas você realmente está genial nisso. Você. Olha a rapidez. Eu gostaria de uma salva de palmas virtual, por favor, vocês que estão no chat. Não, porque foi não só a virtual, eu também vou aqui, ó. Aí estamos em protocolário entre presidentes. É um pouco demais. Eu mal sei colocar aquele negócio de palminhas e tal, então eu vou bater palma realmente. Palmas raízes para você. Agora, esse post é sensacional. Muito obrigado, Corinthians. Olha lá, ó. Tirei até a tarja embaixo. Augusto Melo, lá em cima é o perfil do Barcelona de Guayaquil, né? No jogo, eu acho que no jogo em São Paulo, viu, Pipo? Isso foi no jogo de volta. Isso foi no jogo de volta. E você vê, ele foi até de preto para não ser confundido ali no meio, não sofrer apupos da torcida. E ele ganhou uma camisa, né? Imagino que o Augusto Melo pegou a camisa para ele, e uma placa, né? Uma placa de. Acho que tem os dois times, tá vendo? O símbolo dos dois times não dá para ler. Não dá para ler. O Barcelona de Guayaquil é educado, ele eliminou o Corinthians e agradeceu, falou assim: muito obrigado. Nós somos educados, nós demos a vaga, Pipo. Nós demos a placa, a camisa e a vaga. Isso sim. Tá vendo só que maravilha? Isso sim que é ser educado.